Mauro César, Flamengo busca um goleiro. E seria o Santos. Mas eu tenho informações, não sei se batem com as suas, de que o presidente Rodolfo Landim teria entrado no sistema para controlar gastos até ser concluído esse processo que o Flamengo tem no Banco Central. O Flamengo pode perder aí cerca de 127 milhões de reais. Então, o Flamengo, ele vai atrás... O Gabriel tá gritando no meu ouvido aqui. O Gabriel tá gritando no meu ouvido, que loucura. O negócio é o seguinte, o Flamengo, ele vai atrás de um goleiro, porque seria o Santos a princípio, conversaram até com o João Paulo, mas a multa é muito alta. Ou realmente o Flamengo, ele vai aguardar essa conclusão desse processo? Porque é meio urgente, né, a contratação de um goleiro hoje diante das fases do Diego Alves e do Hugo. A informação que você tem, o Flamengo vai atrás do Santos mesmo assim, porque o Atlético Paranaense já deixou claro que só vai aceitar pagando os 30 milhões de reais ou não? Eu acredito que vá, pelo que sei, até porque, primeiro, por exemplo, a contratação do Andrés Pereira, que é muito mais cara, essa não vai acontecer agora, enquanto esse imbróglio não for resolvido. Até porque o Andrés tem contrato até o meio do ano, então não tem necessidade de se contratar ele agora. Você pode empurrar isso com a barriga, negociar com os ingleses e falar, ó, tem um problema de caixa aqui e tal, vamos tentar resolver adiante. A não ser que alguém chegasse na frente e pagasse esse valor pelo jogador. Acho pouco provável que isso aconteça. O Atlético provavelmente aceitaria o pagamento parcelado, e é um valor bem menor do que seria do Andrés Pereira. Então acho que se tiver que contratar o Santos, vão contratar. Não sei se o Santos é esse goleiro, tenho muitas dúvidas quanto a isso. Acho que é um goleiro que já teve momentos melhores, inclusive acho que ele falha uma bola defensável do primeiro gol do Palmeiras quarta-feira. E um goleiro que você espera dele mais, um goleiro de seleção, que chega para resolver a posição no time grande, ele não pode tomar esse tipo de gol, não. Se for contratar o Flamengo tomar um gol de falta assim, vai ter cornetada dele, claro que vai ter. Isso é uma coisa evidente, porque é diferente do Atlético do Flamengo. O Atlético fez um jogo ridículo na quarta-feira e ninguém está querendo mandar embora o Alberto Valentim. É um jogo covarde, o time absolutamente retrancado, sem nenhum plano B, tomou um gol, não sabia o que fazer. Enfim, são clubes diferentes, tamanho diferente, de cobrança diferente, mídia muito maior e tudo mais. Mas acho que não vai inibir. E é sempre bom falar dessa questão do Banco Central do Flamengo, porque quando a gente fala da questão da má gestão dos clubes, é um exemplo. Isso não é dessa gestão. Isso é do tempo do Kleber Leite. Porque o Kleber Leite negociava jogadores, comprava, vendia jogador e tal, e achava que não tinha que pagar todos os tributos lá nas transações internacionais. E tinha tributo. E isso ficou rolando. Estourou agora. O Banco Central está pedindo 127 milhões, mas o valor foi avaliado em 20 e poucos, 30 milhões. O Flamengo está tentando puxar isso para baixo. Isso deve ser definido até o dia 26 desse mês. A tendência é que não seja esse valor todo, seja um valor menor. E isso está até no próprio orçamento do Flamengo, o pagamento dessa grana, porque eles sabiam que isso ia estourar. O clube não está dizendo que não deve. Não, deve sim. Agora, isso é só para o torcedor entender. Quando hoje a gente fala da má gestão dos dirigentes responsáveis que gastam mais do que arrecado, você não vai ver essa bomba estourar agora. Essa é uma bomba relógio, que ela fica armadinha ali, e ela vai estourar lá na frente. Leva 2, 3, 4, 10 anos, mas ela estoura. E quando ela chega, ela veio para arrebentar. Esse valor de 100 e tantos milhões, se for isso, acho que pelo que eu andei apurando, é pouco provável que chegue a tanto, ele vai, evidentemente, inibir contratações. Se for o valor na faixa de 20, 30 milhões, está dentro do orçamento, o clube vai pagar isso aí, não vai ter nenhum problema. Não vai ser nada demais. E até eu publiquei isso no meu blog hoje aí, o pessoal colocou, que é uma coisa curiosa, né? Eu peguei os números da Opta Esportes, que é uma grande empresa de estatísticas, né? Muito boa. E eles mostraram esses números aí. Os números do Diego Alves, do ano passado, melhores do que o do Santos no desempenho durante o Brasileiro. É claro que a estatística não é tudo, é só uma curiosidade. O Atlético beirou ali a beira da zona de abaixamento. Teve momentos ruins do campeonato. Sondou ali. E também acho também que você não pode avaliar o Diego Alves também pelo ano passado. Avalie por esse ano, é péssimo. Ele perdeu peso, está mais magro, está mais em forma fisicamente e tal, mas tecnicamente um desastre. Também se lesionou muito, né? Recentemente. Também, mas no ano passado ele pode ter tido uma média estatística melhor, mas ele hoje não justifica a presença dele como titular da equipe. Mas eu tenho dúvida se o Santos é esse goleiro. Sinceramente, tecnicamente, não sei se o Santos é um goleiro que você contrata e fala assim, não, entreguei a camisa desse cara aqui, ele vai dar conta. Tenho dúvidas, não estou dizendo que sim nem que não. Não tenho uma ideia formada. Se eu fosse dirigente, eu não contrataria. Pelo valor que o Atlético quer, eu não contrataria. Eu não pagaria 20 milhões por ele. Procuraria um goleiro aqui na América do Sul, o goleiro mais jovem, que é um goleiro de 32 anos agora, no dia 17, vai fazer. Então, um goleiro de um contrato. Você paga 20 milhões de reais, parcelado ou não importa, e você vai fazer um contrato. Porque quando terminar esse contrato, ele vai ter 35, 36. Você não vai renovar mais. O João Paulo, que é bem mais caro, o Santos evidentemente que é mais dinheiro, tem 26. Esse é um goleiro que se você contrata e ele vingar, se ele vingar, você vai ter por mais tempo.
E acho que o Flamengo tem que tentar rejuvenescer seu elenco. Tem muitos jogadores com mais de 30 anos, seria mais um, embora seja uma posição muito peculiar. Mas eu não tenho essa certeza. Eu não arriscaria nesse goleiro, mas pelo que sei, o clube está disposto sim a contratar. A questão vai depender muito mais agora do Petralha e dos dirigentes do Flamengo, de como vai ser feita a negociação. Eu não abro mão disso aqui, eu quero tanto. Tudo bem, então eu pago dessa maneira, pago parcelado e tal. Eu acho que eles vão acabar chegando num acordo e o negócio vai sair, acho. Agora, você falou no Andreas Pereira. O Andreas Pereira é uma contratação de 63 milhões de reais, em média, porque depende muito da cotação do euro. Sim, esse último dia deu uma caidinha. 60 milhões de reais, 75% do jogador. O Flamengo, com essa situação do Banco Central, de talvez essa dívida, esse pagamento possa ser até de 127 milhões de reais, não anunciou ainda o Andreas Pereira. Não vai fazer o negócio enquanto não definir essa questão do Banco Central. Você acha que tem risco de não haver o fechamento do negócio? Eu acho que sim, porque se o Flamengo tiver que pagar um valor muito alto ao Banco Central, eu acho que ele não vai fazer esse investimento do jogador. Por isso que ele segurou. A explicação lógica é essa. Eu vou segurar porque é um investimento muito alto. Eu tenho aqui uma pendenga. Talvez eu tenha que pagar isso aqui. Né? Então eu vou esperar. Se eu tiver que pagar isso aqui, eu vou pagar isso aqui. Não vou contratar jogador. Eu acho que é o certo. Não tem que contratar jogador, você tem uma dívida. Paga a dívida. Depois você contrata jogador. Claro, e muita gente diz, mas vai se queimar com o Manchester United. Azar. Azar do Manchester United. Antes de queimar com o Manchester United, tem que resolver os problemas internos. Você não pode se queimar com o Banco Central, você não pode se queimar, dar calote, fingir que paga, fingir que joga, né? Aqui, tô voando, hein? Isso é que ele pode fazer. Sobrou 111. Mas vocês acham o Santos o goleiro certo? Eu discordo um pouco do Mauro. Entre o João Paulo e o Não, mas não tem escolha. O João Paulo é muito mais caro. Qualquer um prefere o João Paulo. E tá pegando muito também. Vamp, a multa do João Paulo é de 70 milhões de euros. Eu sei que o Santos aceitaria 15 milhões de euros, mas isso aí já dá muito mais do que 20 milhões de reais. O João Paulo hoje, a gente só pode falar que ele tá abaixo do Everton. Porque é um cara. É que o Santos é o seguinte: o Santos é campeão olímpico, mas eu também não sei se ele é muito melhor do que o Diego Alves. Eu acho o momento dele hoje bem melhor que o do Diego Alves. Ele falhou realmente no gol do Zé Rafael, só que ele também agarrou muito no primeiro jogo. O Santos falhou também pra cá. Se você pegar ali, o ano passado eu lembro, o Atlético beirou ali a zona de rebaixamento, ficou fletando até as últimas rodadas. E o Santos, a vantagem é que na Sul-Americana foi bem, estava indo bem, chegou à final e foi campeão. Mas se você pegar a temporada mesmo, ele andou falhando com os pés, saindo jogando. Sim. Teve um monte de erros também. Do Flamengo eu lembro disso. A torcida do Flamengo é exigente. Não aceita um nome que não seja, eu vejo assim, de impacto. Porque a imagem que criou nos últimos tempos é que contrata jogadores importantes, até para o banco de reservas tem um banco de luxo, digamos assim. Então, o goleiro que for contratar tem que ser um goleiro que dê manchete. Amanhã você vai abrir o programa falando o goleiro contratado pelo Flamengo é fulano. Se for um nome fraco, pode contratar. E o cara pode dar certo, se a contratação boa é aquela que dá certo, tudo isso a gente sabe. Agora, melhor ou pior do que não contratar é contratar errado. Contratar errado, depois para corrigir, vai dar uma mão de obra que não tem tamanho. Então eu acho que o Flamengo, se tiver que trazer, que traga um goleiro de porte. Alguém citou aqui, não sei se foi o Asmar ou o Mauro, um goleiro que Armani, você falou Armani, não foi? Alguém falou Armani, ele falou do Armani do River, mas não. São Paulo. O Flamengo chegou a pensar também no Marquezinho. Eu tô goleiro falando, do Porto. Um goleiro de impacto, um goleiro importante. A idade é uma outra discussão, mas um goleiro importante para o Flamengo. É o Flamengo que está contratando. Então eu acho isso. Acho que se não trouxer um jogador de impacto, não vai agradar. O Flamengo também tem um interesse, e isso está confirmado, no zagueiro Pablo. O zagueiro Pablo, ex-Corinthians, ele estava no futebol russo e ele rescindiu na Rússia. Voltou para o Brasil e o Flamengo tem um interesse no jogador. O que pode facilitar essa negociação com o Pablo é que o Pablo está livre no mercado. Como ele rescindiu, o clube não tem que pagar um valor exorbitante pela compra do jogador. Seria mais o salário. Claro, o salário de um jogador que vem da Rússia é um salário alto. Agora, o Pablo, nesse momento, ele é uma boa contratação para o Flamengo? A gente tá voltando. Quantos anos tem o Pablo? A gente tá de volta à TV Jovem Pan. E eu tava dizendo aqui que o Flamengo ele tem um interesse no zagueiro Pablo, ex-Corinthians.
Foi bem no Corinthians, estava no futebol russo. Né? Ele jogou no Bordeaux também. Jogou né? no Bordeaux com o Paulo Souza. O Paulo Souza não liberou o Pablo. O Flamengo, inclusive, teve interesse quando era o treinador do Bordeaux, porque ele gosta do Pablo. O Pablo já elogiou o Paulo Souza quando ele veio para o Flamengo. É uma possibilidade. Porque eu vejo carreira curta, assim, pro Léo Pereira e o Gustavo Henrique, né? O seu Flamengo não gosta desse. E de fato. Não é que não gosta. Eles de não, fato, eles né? não, O Léo chance. Pereira, ele jogou muito no Atlético Paranaense, mas no Flamengo tudo que ele faz dá errado. Ele chuta a bola, faz gol contra, e bate, sobe. Ali já viu que não dá certo mesmo. Não adianta. O Gustavo Henrique, idem. Ninguém chegou e assumiu a posição. Esses dois aí, o Rodrigo Caio só vive contundido, diz que essa lesão é muito séria, talvez bastante complicada, né? Então o Flamengo, eu acho que o Pablo joga bem. A temporada que ele passou aqui no Corinthians, ele jogou muito. O Flamengo trouxe o Fabrício Bruno recentemente, né? Porque tá precisando, o Rodrigo Caio, como o Vampeta falou, machuca muito. O Pablo, ele é canhoto, né? O Pablo, ele foi bem no Corinthians, fez uma boa dupla com o Balbuena, que também tá lá na Rússia. E o Paulo Souza, ele usa, né? Ele faz uma saída com 3 ali, ele usa sempre um canhoto, ou o Felipe Luiz ou o próprio Léo Pereira. Então, eu não sei se o Pablo é canhoto, não. Acho que ele é. É que ele jogava pela esquerda, talvez tenha me enganado nisso, mas ele jogava na esquerda no Corinthians. Bem. Agora eu vou até ver se ele é canhoto, mas ele jogava pela esquerda com o Bal. Era o Balbuena na direita e ele na esquerda, por isso que eu acho que eu achei. Então o Flamengo tem esses 2 zagueiros aí meio que amaldiçoados, né, pela torcida, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, mais o Léo Pereira até do que o Gustavo Henrique. O Léo Pereira, que a torcida reclama mais. Também, em parte, por culpa dele, pelos erros que ele corre. Até contra o Botafogo, o jogo estava fácil, tá 3-0 e mete um gol contra, assim, do nada. Sozinho, ninguém pressionando. Eu na hora eu pensei, eu falei, rapaz, ele do nada. Por que ele fez o gol contra? Não tinha ninguém perto dele. Gol contra, o zagueiro faz quando está sendo incomodado pelo atacante adversário ali, tenta tirar a bola. Acontece. Mas tá sozinho, pô, sai da bola, faz qualquer coisa. Não, ele fez um gol contra. Aí, que tá 3-0, o torcedor vai, tá vendo? Gol contra. Quem foi? Léo Pereira. Quer dizer, o cara não ajuda também. Então o Flamengo tem o Davi Luiz, tem o Fabrício Bruno que chegou agora, Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Tem 4 zagueiros, joga com 3 na linha defensiva. Tem o Felipe Luiz que tem jogado pela esquerda nessa função, mas não vai jogar todo o jogo. Acho que é uma questão de oportunidade. Se o jogador estiver livre, ele não tem que pagar multa, é só colocar dentro, se cabe dentro do fluxo de caixa ali, pagar o salário mensal do jogador, não é um problema. E está todo mundo de olho aí nesses jogadores, no caso dele, rescisão na Rússia, né, mas jogadores ucranianos, entre aspas. Mas não é tão simples, né? Esses jogadores têm vínculo com os clubes na Ucrânia, você tem que negociar com eles. Mas parece que a FIFA, ela vai dar um direito para esses jogadores, para eles terem um outro clube até junho. Sim, emergencial. Sim. Né? Ela pode abrir uma janela específica para transferências, que nesse momento não poderia, para que eles fiquem em atividade. Mas, independentemente disso, você tem que negociar com o clube ucraniano. A questão é que, assim, todo mundo está de olho, boa tarde, Flávio, todo mundo está de olho, aí, vários clubes, né, esses jogadores que atuam na Ucrânia, mas... primeiro, a FIFA pode criar aí uma janela, um período temporário de suspensão contratual, se especula muito, 3 meses. Mas você vai ter que negociar com os clubes de lá, ou você vai aproveitar isso aí, ficar com o cara 3 meses e vai ter que devolver, porque se acabar o conflito, os clubes vão se reagrupar, voltar a trabalhar e jogar futebol. E esses caras custaram dinheiro. A FIFA não vai dar uma canetada e falar assim, a partir de agora o jogador custou, sei lá, 15 milhões de euros. David Nery acabou de ser vendido agora pro Shakhtar. Não pertence mais. Não acabou, não pertence mais. Agora o jogador está livre. Não vai fazer isso. Não tem nem sentido. Aí você vai estar castigando mais ainda os clubes do país que foi invadido pelo outro. Quer dizer, olha, além de uma guerra que você perdeu seus jogadores porque eles querem ir embora. Então acho que é uma coisa bem mais complexa do que parece. E acho bem mórbida também a reação de muitas pessoas, né? O cara tá lá falando de uma guerra, aí não, vai vir jogador pro meu time. Pelo amor de Deus. Os caras estavam lá em Kiev ainda e já estavam falando, será que esse vai jogar? Sabe nem se o cara conseguir escapar de lá, o perrengue danado. É incrível. É demais. A solidariedade desaparece, né? Quer dizer, mesmo que você esteja pensando na contratação do jogador, acho natural. Que se por acaso não puder prosseguir lá, se tiver uma abertura, vou fazer uma oferta. É até legal, porque o cara nesse período vai poder trabalhar, enfim, tem um lado mais humano, mas nego parece que não pensa, nem fala, já liga pro cara lá, nem pergunta se tem bomba aí, não, é o seguinte, você chega quando? Quer dizer, com uma frieza, no momento em que está acontecendo esse conflito que afeta todo mundo, realmente essa observação é correta que vocês fizeram. Eu acho que é impensável. Abertamente, o cara tá no voo ainda, deixou gente lá, os clubes lá estão estourados, quer dizer, e a gente não sabe se isso vai se arrastar. Em 2, 3 dias, quando
deflagrou era o que pretendia a Rússia, liquidar em 2, 3 dias. Mas claramente não está sendo assim e não vai ser. Está muito claro que não será assim, né? É isso. Inclusive eu falei com pessoas muito próximas ao David Neres, porque eu conheço o David Neres, já entrevistei o David Neres lá na Holanda, e eu perguntei. Foi ontem. Eu falei, tem essa situação, parece que o São Paulo tá querendo, chegou a comentar ali nos bastidores do Flamengo também, porque queria um jogador rápido que jogue pelas pontas. E aí responderam, Thiago, ele não quer nem falar sobre o assunto futebol na próxima semana, porque ele passou um perrengue brabo lá e ele quer ter uma semana com a família dele. Ele quer ficar ali tranquilo, relaxado, sem falar sobre futebol. O Pedrinho chegou aí dando entrevista lá em Alagoas falando.